problema nenhum. Então vai lá, dá uma dedada no like aí e depois do programa, se der para clicar no botão do hypar aí, fica bom também. Não vou ficar pedindo não, porque eu acho muito chato ficar pedindo, mas se vocês quiserem atender, a gente não vai achar ruim. Valu, Cruzeiro recebe então o Botafogo, o Melão rola logo mais, 7h30 da noite. Eu imagino que, diferentemente do que vai acontecer na última rodada, o Cruzeiro vai com força total e vai mesmo para ganhar esse jogo, e depois a última rodada que a gente falou na rádio hoje, aí é botar a meninada para jogar. Vai com o que tem de melhor. Até uma informação do Central da Toca, o Arroio está relacionado para a partida, mas não deve iniciar. O técnico Leonardo Jardim deve dar a oportunidade mais uma vez para o Luiz Sinisterra, e de resto é o time principal do Cruzeiro, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero retornando de suspensão, Sinisterra, Matheus Pereira, Christian e Caio Jorge. O Botafogo vai ser um adversário bem difícil. A gente tem que lembrar que esse Botafogo é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro, exatamente atrás do Cruzeiro nesse aspecto de visitante, mas o Cruzeiro querendo vencer para também confirmar a campanha de terceiro melhor mandante no Campeonato Brasileiro, e hoje um empate confere ao Cruzeiro a terceira melhor campanha do Campeonato Brasileiro, mas é claro, o Cruzeiro não está pensando em empatar, está pensando em vencer sim o Botafogo, sabe que é um jogo difícil. Só destacar, né, mais uma vez, com toda a situação de chuva em Belo Horizonte, começo de mês, torcedor do Cruzeiro mais uma vez fazendo o papel extraordinário que fez durante toda a temporada. Mais de 30 mil ingressos vendidos, a gente deve ter um público ali perto da casa dos 35 mil, quem sabe até chegando aos 40. O torcedor que sabe, é a penúltima rodada, mas efetivamente, e aí não é uma falta de respeito, o Cruzeiro está se planejando neste momento para que os jogadores consigam chegar inteiros e também no seu melhor para o jogo contra o Corinthians, que já é na outra semana. Não é faltar com respeito ao campeonato, é o Cruzeiro fazer o campeonato que ele criou o direito de fazer, né? A gente está falando de um time que venceu 19 vezes na competição, vai em busca da 12ª vitória em termos de campeonato brasileiro dentro do Mineirão. Então o Cruzeiro está olhando para o Botafogo, é a 37ª rodada, mas de certa forma, HG, entendo que pensando até na Copa do Brasil, é de fato aquele último recorte do Cruzeiro que fez um brilhante, um extraordinário campeonato brasileiro. O Cruzeiro chegou lutando pelo título até a antepenúltima rodada, num cenário de Flamengo e Palmeiras que dispensam comentários do poderio que tem. O Felipe Luiz chegando a 1 ano de trabalho no Flamengo, o Abel completando os 5 anos, e é um Cruzeiro que vai muito forte para cima desse Botafogo. Mas repito, HG, a minha expectativa pelo menos é de um jogo bem complicado diante deste Botafogo. Gostaria de ouvi-lo, Thiago Fernandes, inclusive pra você falar desse Cruzeiro 2, Botafogo 0. Eu tô com você, inclusive, no placar, HG, porque com o Caio Jorge, para mim o Cruzeiro não vai perder o jogo de hoje. Caio Jorge voltando esse time, é quase impossível o Cruzeiro perder. Por quê? Porque o Caio Jorge é responsável por mais de 54% dos gols do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem 21 gols, 8 assistências, e ele participou de 54,7% dos gols do Cruzeiro. Isso significa que o Cruzeiro é dependente do Caio Jorge? Não, mas que ele é o diferencial desse time. Inclusive eu se fosse fazer uma eleição de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, aliás, eu acho que essa é uma boa ideia para a gente fazer na segunda-feira, viu, Gabriel? Montar a nossa seleção do Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge, para mim, é o craque dessa edição do Campeonato Brasileiro, porque ele é o jogador mais importante para uma equipe. E foi um cara que fez muito, mas muito mesmo a diferença para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro hoje está entre os 3 primeiros colocados, a presença dele é fundamental para isso. Então hoje para mim o Cruzeiro vence o Botafogo 2-0 também, HG. E o Caio Jorge deixa o dele, mais uma vez. Eu quero ouvir o Eltinho também, eu quero te ouvir, Eltinho. Depois do intervalo? Eu gostaria de ouvir antes. Dá só uma seguradinha, você não esquece, não? Não, gente. Sua opinião é muito importante para nós. Tá bom, obrigado, fico feliz com isso. Só para eu dar um recado aqui, porque eu quero dar camisa pro povo, então o torcedor que tá pistola e o que não tá, né? Presta atenção. Você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, então você vai fazer o seguinte, essa aqui são as fazendas, uma das fazendas de energia da Nuve. Ela pega a energia solar aqui, entrega para a CEMIG, através dos cabos, leva aí para sua casa. A Nuve é uma imensa parceira da CEMIG e quer ser sua parceira também. E como é que a Nuve quer estabelecer essa parceria? A primeira coisa que a Nuve quer
é que você baixe o Nuve App, que é esse aplicativo aqui, faça um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Tá, eu vou fazer esse cadastro para quê, efetivamente? Para ganhar e receber em casa camisa oficial do seu time de coração. Você torce para o Cruzeiro? Então, na hora do cadastro, em nome do titular da conta da CEMIG, tá? Se for pessoa jurídica, empresa, em nome de quem assina pela empresa. Na hora do cadastro, vai te pedir um cupom. Você quer ganhar a camisa do Cruzeiro? Vai digitar Band Cruzeiro, tudo junto com letras maiúsculas. Quer a camisa do Atlético? Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Isto posto, vai fazer o cadastro, assinar com a Nuve, vai receber um e-mail tratando do tamanho da camisa, depois um voucher para receber a camisa em casa. Além da camisa, tem o que mais? Desconto na conta da CEMIG, entre 15% e 25% todos os meses. E melhor que tudo isso é que você não tem que instalar placa, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, só paga o que você consumir. E também não tem plano de fidelidade. Ganhou a camisa, está recebendo desconto na conta, mas não quer continuar, é só sair, porque com a Nuve você só ganha. De ontem para hoje recebi milhares, não, centenas de mensagens de pessoas que receberam as camisas, porque a Nuve vai entregar todas as camisas. Eu vou para um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar mais desse Cruzeiro 2, Botafogo 0, até já. Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um break aqui dos Donos da Bola. Para você que quer participar com a gente, é só mandar uma mensagem aqui no nosso chat do YouTube ou nesse número que está aparecendo aqui em cima na tela, no 99772-7663. E ontem foi dia de Campeonato Brasileiro, hoje também tem jogo aí do Cruzeiro que enfrenta o Botafogo lá no Mineirão, 7h30 da noite, Cruzeiro que já não tem chance de ser campeão brasileiro, mas busca aí a vice-liderança do campeonato. E pode chegar esse resultado aí, dependendo de resultados de outros times também. E ontem o Atlético enfrentou o Palmeiras em casa, perdeu aí por 3-0 e os torcedores estão na bronca com o time, com o treinador e também com a diretoria. Então vamos ver o que vocês estão comentando. E o Ramon, lá de Contagem, fez um comentário aí falando sobre a Sul-Americana. E ele disse assim: boa tarde, a imprensa mineira quer vender a ideia de que a Sul-Americana é importante e um grande torneio para ser disputado. E disse que isso daí é mentira, é medir por baixo e falou que chega dessa palhaçada de Sul-Americana. O Atlético que agora tenta uma vaga aí para a Sul-Americana do próximo ano, só que o torcedor não quer que o time dispute aí essa Sul-Americana. E o Márcio Pereira falou assim: boa tarde à equipe aí de esportes. O Márcio de Oliveira, lá de Minas Gerais. Ele falou assim que na SAF do Atlético não tem ninguém que entenda de futebol. E ele disse que eles precisam fazer estágio lá na Toca da Raposa. Quem sabe assim vão aprender a trabalhar. Então o torcedor aí na bronca com a diretoria, comparando aí a diretoria dos times mineiros, do Cruzeiro, do Atlético, e falando que essa diretoria do Atlético está bem desorganizada nesse ano. E o Rô Nunes, ele disse: boa tarde, pessoal. Ontem, contra o Palmeiras, quem realmente falhou no primeiro gol foi o Vitor Hugo, que foi fazer um corta-luz num dos atacantes e não observou suas costas. Agora, os 3 zagueiros do Atlético são ruins, pois tem pouca intimidade com a bola e outra, tem pouca recuperação, que é o Júnior Alonso. E 3 zagueiros nem sempre é a melhor opção. E falou que o time tem um estigma de perdedor e é pouco competitivo. A gente agradece e eu volto daqui a pouco. Até mais. Ó, gente, estou recebendo uma mensagem aqui, veja só o perigo de espalhar mentira, né? Um monte de gente aqui me mandando, perguntando, tem alguma coisa com esses 2 jogadores aí que estão informando? Não, não tem. Não estou dizendo que não possa ter lá na frente 200, não tem. E um monte de gente mandando aqui o print, perguntando, tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver? Isso que causa, cara. Tá vendo? Porque se pega só só a capa e manda em grupo de WhatsApp, olha aí, as pessoas leem só aquilo ali, não leram a matéria e acham que tem alguma coisa, né? Que coisa medonha, viu? Pessoal, no futebol é assim, quem tem elenco forte entra em campo com vantagem e na vida financeira o Sicoob joga nesse time com soluções absolutamente completas para você, para sua empresa, para o agronegócio também, para a pessoa física. Presta atenção, o Sicoob tem tudo para ser, inclusive para ser seu. Por quê? Porque o Sicoob tem conta, tem cartão de crédito, tem investimentos, tem seguros, tem consórcios.
e com a praticidade da maior rede de atendimento do estado de Minas Gerais e um aplicativo que, inclusive, resolve o seu dia a dia. Agora, para a sua empresa, o Sicoob tem maquininha, cobrança, financiamentos e a parceria que faz toda a diferença. Em 2024, o Sicoob foi quem mais liberou crédito para micro, pequenas e médias empresas no país inteiro. E no agro, o Sicoob segue jogando firme com a presença marcante aí em todo o interior. Soluções para todas as etapas da safra, inclusive apoiando de ponta a ponta pequenos, médios e grandes produtores. Então não perde tempo não, gente. O Sicoob tem tudo para ser seu. Da sua empresa, do seu agronegócio, não perde tempo não, baixe o aplicativo, abra sua conta, porque enquanto os bancos fecham agências, o Sicoob só inaugura mais e cada vez mais, o Sicoob tem tudo para ser seu. Uai, desculpa, já ia esquecendo. É importante ter você aqui, porque você não esquece. Uai. Gostaria de ouvi-lo. Uai. Pô! Você vai esquecer de mim? Não. Então, eu estava pensando aqui, o Valu estava falando ali a respeito do Cruzeiro, e eu estava pensando, o Leonardo Jardim é um cara muito inteligente, e ele já falou em outras oportunidades que o máximo que ele conseguir refrescar seus jogadores para tê-los o melhor desempenho possível para a fase final da Copa do Brasil, isso vai ser feito por ele. Eu estava fazendo um levantamento, até na rádio eu falei a respeito desses números, tem alguns jogadores do Cruzeiro que estão com um número bem alto de jogos na temporada. E eu lembrei de alguns, e está tendo uma boa sequência, uma grande sequência nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também de outras competições, como é o caso do Fabrício Bruno e do Matheus Pereira. Para eu ficar só nesses dois jogadores, então eu não me assustaria se o Leonardo Jardim desse até uma movimentada nesses atletas, não colocando eles como titulares no jogo de hoje. Que ele vá dar tempo para eles durante a partida, isso pode acontecer. Porque ele tem um número que ele trabalha, que os jogadores precisam estar flutuando nesses números para não ficar muito tempo sem jogar. Então esses jogadores, eu acredito que possam sim serem refrescados na partida de logo mais contra o Botafogo. Eu fixo mais a questão além do Matheus Pereira, que é um jogador fundamental para o esquema do Leonardo Jardim e para o esquema do Cruzeiro. Então, que não é a questão de vou poupá-los, ele vai simplesmente dar uma menor minutagem para esses atletas. Pode acontecer desses atletas serem substituídos? Pode, mas eu vejo que pode acontecer do momento inicial por causa do dinamismo que vai ser esse jogo. E eu falo pelo lado do Botafogo. O Cruzeiro já tem a sua vida definida dentro do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não. Por isso que o Botafogo vai levar muito a sério. O Botafogo vencendo a partida de hoje, e que aumenta ainda mais o desafio do Cruzeiro, o Botafogo vencendo, ele vai a 62 pontos. Ele fica na quinta colocação. E hoje o quinto colocado está em direto para a fase de grupos da Libertadores. E só lembrando, a fase de grupos da Libertadores, ela só inicia final de março e início de abril. A data certinha eu não tenho, mas se eu não me engano, é abril. E a fase pré-Libertadores, ela já inicia em fevereiro. Então os times vão estar correndo dessa fase. Já estão conseguindo a classificação, mas querem fugir da fase pré-Libertadores. Então, por isso que eu acho que o Matheus Pereira pode ter um descansinho no jogo de hoje. Ontem eu entrei em contato com uma pessoa do Cruzeiro, eu sinto muito não ter conseguido, porque eu pedi uma informação sobre o auge físico dos jogadores e como eles estão agora no final da temporada, né? Porque tem uma curva que mostra, né, o auge que eles atingiram na temporada e como é que eles estão agora. E quais os que estão correndo mais riscos e tal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu pedi a uma pessoa do clube ontem para me enviar essa curva do auge físico do Cruzeiro na temporada e como é que estão agora, se há uma queda muito acentuada e tal, e quais os jogadores têm mais riscos e tal. Não sei se vão me informar, mas o que eu recebi é que hoje à tarde me mandaria, uma pena não ter chegado mais cedo para eu dividir com vocês aqui. Mas eu acho que ainda, quando o Elton fala que está tudo definido, mas eu acho que ainda existe uma motivação que é assegurar o terceiro lugar. Porque o Mirassol ainda pode pegar o terceiro lugar do Cruzeiro, se o Cruzeiro tiver, por exemplo, 2 derrotas, correto? E o Mirassol ganhar e o saldo de gols. Um ponto é o suficiente para o Cruzeiro garantir a terceira colocação. Ainda tem essa questão, até financeiramente, porque
na tabela ali, você tem um valor maior, você terminar em terceiro. Thiago olhou e isso tudo ontem, mais, não, né? uma diferença de 1 milhão e pouco, né? Muito pequeno, $1 milhão e pouco. Ainda assim é mais interessante você ficar entre os Pro três primeiros. Mirassol, por Claro. exemplo, faz muita diferença. Coroa, né? Todo o trabalho do Leonardo Jardim, ele ficar em terceiro e falar que ele está ficando abaixo dos dois times que tem o maior investimento do Brasil. Então eu acho que esse é um grande. Aí a partir disso, talvez aí na última rodada, até por estar vivendo a Copa do Brasil, aí pode colocar, né? Uma meninada aí para Só um poder. detalhe, HG, rapidinho. No pique. Tá, o Cruzeiro vai entrar, a menos que alguma coisa aconteça no aquecimento, o Cruzeiro deve fazer o que o Elton falou durante a partida. O Cruzeiro vai entrar realmente com aquilo que tem de força máxima na partida contra o Botafogo. Olha aqui, pessoal. Se tem uma coisa que não dá mais para fazer, é escolher faculdade no escuro. Hoje o mercado está rápido, está competitivo, paga bem para quem sabe fazer de verdade. E se você quer trabalhar com tecnologia, automação, dados, indústria 4.0, presta atenção aqui porque abriram as inscrições da Faculdade Senai para 2026. A diferença aqui é simples. Enquanto muita gente só fica na teoria, na Faculdade Senai você já vive a prática desde o primeiro semestre. É projeto real, laboratório de verdade e o contato direto com as empresas. O resultado, te conto agora. Quando você se forma, já tem experiência, já tem portfólio, já tem vivência tecnológica e o mercado sabe disso e por isso que os profissionais formados pelo Senai são tão disputados e são mesmo. Então, os cursos são Engenharia de Controle e Automação, Tecnólogo em Ciência de Dados. Então, se você quer entrar em uma dessas áreas aí,